Lucy! Lucy conta a história das ciências. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve e também o mau tempo? Diz-me, Lucy, como é que os bebés nascem? Porque é que a andorinha anuncia a primavera? Porque é que há lua à noite e de dia o sol? De onde vêm os rios e a água que bebemos? Porque é que os nossos olhos têm cores diferentes? Diz-me, Lucy, que ainda não sabemos como é que os pirilampos conseguem iluminar e o peixe voador consegue voar. Vem ver a Lucy, está sempre ao teu lado para ensinar. Aprender com a Lucy é sempre divertido. Os meios de comunicação. Sierra Izmi and Mazimatata. Sagar. Nigela Yuvam. Não entendo o que ele diz. Sagar, hein? Geia Luvam. Olha. Olha. Mazima Liva. Hey man, hey. Eu não entendo nada do que dizem e parece-me até que não falam a mesma língua. E têm de falar a mesma língua para se entenderem e poderem comunicar. Desde o início dos tempos, os homens procuraram sempre comunicar entre eles, graças ao mesmo instrumento, a voz. Gregório! Sim! Estás a ouvir-me? Não muito bem! Ouves-me? Quanto mais afastados, mais alto têm de falar. O que disseste? É a base da comunicação. Já os homens pré-históricos comunicavam desta maneira. Está lá, Antoine? É o Greg. Não, naquele tempo não existiam telemóveis. Vamos visitar a Cidade das Ciências para descobrir como apareceram os primeiros aparelhos. Adeus. Aqui estamos realmente no reino da comunicação. Mas o que faziam os homens sem máquinas? É uma pergunta interessante. As primeiras imagens de comunicação têm data de 10 mil anos. Basta ir, por exemplo, às montanhas de Tassili, no deserto do Saara, e visitar algumas grutas. E lá encontraremos uma imagem fantástica dos primeiros homens que quiseram transmitir mensagens. Começaram, por isso, a pintar o seu cotidiano. Pintaram animais, girafas, pintaram personagens e contaram-nos dessa forma a sua vida. Para comunicar à distância, os homens utilizaram depois diferentes técnicas. Os sinais de fumo que os índios da América enviavam para avisar os seus aliados em caso de perigo, mas também o batuque de um tambor ou de um tantã em África para passar uma informação. Na Europa, era o som da trompa que ajudava o pastor a não se perder nas montanhas. Depois, graças à escrita, os homens passaram a trocar mensagens em papel. No Egito, o escriba copiava as ordens do faraó para um papiro. Na Grécia, era o maratonista que caminhava muitas horas para entregar uma mensagem. Infelizmente, um dia depois de ter feito mais de 40 quilómetros sem parar, morreu de cansaço. Querida Lucy, gostaria de ter notícias tuas. Responde-me. Imaginas quanto tempo se esperava naquela época para se receber uma carta? Hoje, os nossos mensageiros são muito mais rápidos. Cruzas-te com eles todos os dias. São os carteiros. Depois de ter viajado por avião e caminhão, eis onde vai parar a carta que o Antoine me enviou, ao centro de triagem postal.
Olha, é aquela! Hoje, os carteiros deslocam-se de automóvel ou de bicicleta, mas durante séculos as cartas foram transportadas por cavalos e diligências. Que meio encontraram finalmente os homens para enviar mensagens mais depressa? Depois da Revolução Francesa, os reis e os comandantes dos exércitos tentaram pensar numa forma bastante secreta de poderem enviar mensagens. As primeiras máquinas de comunicação são inventadas nessa altura. E o Sr. Chappe, logo depois da Revolução Francesa, que consegue, graças a uns braços articulados assim, enviar mensagens codificadas a 200, 300 metros. Portanto, só quem era próximo ao rei é que podia descodificar o sentido desses braços articulados. E foi assim que foi criado o primeiro telégrafo. Bom, não é lá muito fácil comunicar com um poste telegráfico. E este também não é muito falador. Na verdade, Claude Chappe, o inventor do telégrafo, adaptou e transformou um meio de comunicação que já existia, o semáforo. Talvez já tenhas visto à entrada dos portos pessoas a agitar luzes e bandeiras. Bom, não estão a dançar para te dar as boas-vindas, mas estão a comunicar com o comandante do barco. É uma linguagem de sinais que encontramos depois com o telégrafo. Hoje, já só encontramos estes aparelhos nos museus, como no das artes e dos ofícios. Mas os seus braços já não se agitam há muito tempo, pois foram substituídos por um outro sistema, o Morse. Não, Samuel Morse é o nome do inventor que aperfeiçoou o telégrafo, o qual se tornou muito mais rápido graças à eletricidade. Hoje basta enviar um bip ao longo do fio para que ele se transforme no ponto de chegada em traço e em ponto. Na verdade, é um pouco como um código secreto. Mas a grande descoberta é feita 50 anos mais tarde com o nascimento do telefone. Em vez desses bips, o som da voz transmite-se diretamente. Devemos esse invento ao inglês Graham Bell em 1876. Parece que Graham Bell inventou o telefone porque estava a estudar a surdez. E então, para tentar entender o facto de haver algumas pessoas que não conseguiam de todo ouvir. E se o telefone dele funcionou, isso foi uma mera coincidência. Um receptor e um emissor ligados de um andar ao outro, ele estava num andar, pousou o aparelho não muito longe dele e, de repente, precisou de qualquer coisa e gritou bem alto para chamar o assistente. Só que o assistente não ouviu esse grito, mas ouviu um som que vinha do receptor. Agora, imagina a surpresa das pessoas ao descobrir o telefone. Vemos a reação delas de vez em quando nos desenhos animados mais antigos. As pessoas procuram quem está a falar dentro do aparelho. Onde se terá escondido? Bom, depois tiveram de aceitar que, mesmo que se ouvisse uma voz, a pessoa não estava lá. E depois tornou-se muito mais interessante, pois houve pessoas, como Clément Ardè, por exemplo, que instalaram telefones que se pudesse ouvir espetáculos ou óperas à distância. Imagina só, as pessoas faziam fila, esperavam às vezes 1 hora para ouvir apenas 10 minutos de um espetáculo. Isto era mágico. Parecia que estavam mesmo ao lado do palco nos primeiros camarotes. Depois da sua descoberta, Graham Bell foi viver para a América para continuar as suas investigações sobre a acústica, a ciência dos sons. Inaugurou assim a primeira linha de telefone do mundo entre Nova Iorque e São Francisco.
Para contactar o seu amigo Thomas Watson na outra ponta dos Estados Unidos, Graham Bell pediu a instalação de 130 mil postes e 2.250 toneladas de fio elétrico. No interior desses cabos, o som da voz viajava da mesma forma que hoje. Uma membrana recebe a mensagem e põe-se a vibrar. A vibração circula então ao longo de um fio elétrico e é passada a uma outra membrana que reproduz a mensagem. Eis como eram os primeiros telefones. Não tinham nada a ver com os telemóveis de hoje. Eram muito mais pesados e estavam ligados a um fio elétrico. Observem este, por exemplo. Um auscultador pelo qual se pode também falar, ligado a um receptor. Parece muito simples de usar. E também podem tentar fazer o antepassado do telefone. Peguem 2 copos de iogurte, liguem-nos com um cordel e o som da voz circulará. Tens notícias da Lucy? Tenho. Eu via a voar na floresta. Ela estava bem? Estava. Bom, com este tipo de aparelho não vamos muito longe. Felizmente, depois da invenção de Bell, os telefones desenvolveram-se e os telefonistas começaram a poder comunicar com o mundo inteiro. Mas é sempre necessário ter um fio para comunicar? Ora bem, no caso do telégrafo de Morse ou do telefone, há sempre um emissor e um receptor para comunicar. Mas há uma ligação entre eles, essa ligação pode ser muito grande. Nem sempre a vez, mas existe sempre um fio elétrico a ligar os 2 pontos. Com a TSF ou tecnologia sem fios é mágico. Não há nada que ligue o emissor ao receptor. São coisas que se vão deslocar através do ar. Essas coisas são ondas. TSF. Estas 3 letras significam telegrafia sem fio. É assim que surge a rádio inventada por um italiano. É durante uma experiência realizada no celeiro dos pais, em Bolonha, que Guglielmo Marconi nota que as ondas eletromagnéticas podem transportar sons. Ele fez esta descoberta quando tinha 20 anos. Alguns anos depois, em 1902, conseguiu enviar uma mensagem via rádio a um amigo que se encontrava nos Estados Unidos a 3.000 quilómetros da Itália. Foi a primeira vez que uma mensagem atravessou o oceano de forma invisível, pois a onda de rádio, bom, não se vê, não é? Essa descoberta foi tão importante para as ciências que Marconi recebeu o Prémio Nobel 8 anos mais tarde. Mas, na verdade, para que serve a rádio? Ora bem, para ouvir informações e para ouvir espetáculos. No princípio, não havia várias estações de rádio, como hoje. Só havia uma. Toda a gente se juntava para ouvir a rádio em família. E como há só um emissor, colocado num lugar escondido, e um receptor pode estar igualmente escondido em casa, bom, podes imaginar para que pode servir, pode ser usado para enviar códigos secretos. É o que se passa na Segunda Guerra Mundial. Os resistentes usaram a TSF para comunicarem uns com os outros. Ora bem, não vou entrar em pormenores, mas tenho a certeza de que se encontrares um adulto e lhe disseres que as cenouras estão cozidas, ele vai dizer mais. Mas o que têm as cenouras a ver com esta história? Bem, seja como for, tudo isto é telecomunicação. Isto é, comunicação à distância. O telégrafo, a telegrafia sem fios e... vejamos... falta qualquer coisa... A televisão, é claro! Já me estava a esquecer dela. Eu que sem ela não existiria.
Na verdade, não se sabe bem quem inventou a televisão, pois foram vários os inventores que trabalharam neste projeto. Mas sabe-se que a primeira emissão aconteceu em 1936, em Londres. Eis a aparência das primeiras imagens. Eram um pouco desfocadas, pequenas e a preto e branco. E só se recebia um canal. E depois chegou a cor. Com alguns problemas de afinação no início. Mas tudo acabou por se compor. Mas então, como funciona a televisão? A televisão é um estúdio com máquinas, câmaras, uma regi, com muitos computadores e monitores. É um trabalho de equipe, portanto há que fazer várias coisas. No estúdio de televisão há gente de diferentes profissões e graças a todas essas profissões que se vão criar as imagens que se recebem em casa. Epá, isto é muito giro. Estamos a ver-te ali. Para! Em Brest, há trovoada. Mais uma vez. Em Paris, passem à meteorologia, por favor. Aqui estás a ver uma televisão feita por crianças. Vamos ver agora como funciona a dos adultos. 6, 5, 4, 3, 2... É muito mais calma. Nos noticiários temos a impressão de que a pivô sabe o texto de cor. É como se recitasse uma poesia. Mas, na verdade, ela lê no teleponto as informações que lhe são enviadas pelos técnicos que estão na regi. É, na verdade, aqui que se faz o noticiário, mesmo que não apareça no ecrã. E confirma-se amanhã anunciada a greve dos transportes entre as 8 da manhã e as 8 da noite para reivindicar melhores salários e melhores condições de Todas trabalho. estas máquinas permitem enviar para o ar o som e a imagem, que são depois captadas por antenas muito diferentes das minhas. Esta parece um pouco com um garfo. E estas parecem-se com pratos. Na verdade, são as parabólicas. E estão viradas para o céu porque comunicam com outras antenas que estão a milhares de quilómetros da Terra. Os satélites. Há 50 anos, os americanos e os russos lutaram entre si para serem os primeiros a enviar um satélite para o espaço. Os russos acabaram por ser mais rápidos e lançaram o Sputnik em 1947. Isto é uma maqueta que podes encontrar em Paris, no Museu do Ar e do Espaço. Hoje há satélites por toda a parte no espaço, mesmo por cima do deserto do Saara, que nos enviam imagens e sons. Se calhar, se eu voar até um deles, poderei ouvir as conversas telefónicas do mundo inteiro. Bem, Lucy, se estivesses no satélite, não ouvirias todas essas conversas do mundo, porque estarias no espaço e o som é uma pequena onda que se desloca, mas que precisa do ar para se propagar. E no espaço não há ar. Portanto, o som desloca-se, mas não se ouve. De qualquer forma, graças aos satélites, pode-se hoje trocar informações do Iémen ao Japão. Isso é verdade para a televisão e para o telefone, mas também para a internet. As primeiras trocas de mensagens entre computadores foram feitas entre universidades americanas.
Depois, em Genebra, na Suíça, 2 engenheiros inventaram a web, uma espécie de teia de aranha gigante que permite a troca de mensagens entre todos os países. Os e-mails que envias aos teus amigos viajam por vezes alguns segundos no espaço antes de chegarem ao seu destino. Para isso também é preciso haver eletricidade, os cabos e, claro, um computador. Gostava, aliás, de saber como era o primeiro computador. No início, o computador era muito grande. Ocupava salas muito grandes. Mas isso não incomodava, porque, na verdade, o primeiro computador, chamado ENIAC, não foi feito para nós. Foi simplesmente criado para poder fazer grandes cálculos e ser usado pelos militares. Os primeiros computadores eram todos assim. Imagina que para pôr a funcionar esta calculadora gigante eram precisos 18.000 tubos que consumiam tanta energia como 50 radiadores elétricos. Esta máquina aquecia tanto que se dizia que até dava para estrelar um ovo sobre a tampa. Tudo isto pesava 300 toneladas e ocupava o espaço de um caminhão. Quando hoje entramos no interior de um computador, nem sempre compreendemos muito bem como é que funciona. Mas o que é certo é que tudo se tornou muito mais pequeno. Será que no futuro os computadores vão ser mais leves do que um pirilampo? Ora bem, no futuro, talvez finalmente tenhamos um pequeno aparelho que se possa pôr no bolso ou se possa pôr diretamente na roupa. Como achas tu que poderia ser um aparelho do futuro? Eu gostaria de ter, por exemplo, um relógio onde pudesse ao mesmo tempo ver os meus desenhos animados preferidos, jogar em rede, enviar SMS aos meus amigos, fazer cursos na internet. Resumindo, comunicar sem me mexer. Viste? O quê? Os passarinhos. Vocês viram? Eu cá não. Dizes cada disparate. Foram muito felizes e tiveram muitos filhos. E tu tens a certeza de que isso é comunicar? Não seria melhor se tu saísses do teu sítio e fosses ver fisicamente o teu amigo? E para terminar, em vez de enviares um e-mail, não ficas mais feliz quando encontras um postal na tua caixa do correio? É verdade que podemos enviar e receber mensagens de 1001 formas diferentes. Por tubo pneumático? Alô? Lucy, ouves-me? Por videofone? E até através de um tubo de plástico. Porque o que é importante é poder falar com alguém diretamente. Olá, Lucy. Ai, que barulheira! E finalmente o grito. Também é uma forma de comunicar. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis como só